Segunda-feira, dia 19 de março de 2021, 8 horas da manhã, hora do Brasil. Eu sou o professor Aécio Flávio Lemos para lhes dar algumas informações sobre os mercados, dentro das informações disponíveis, não sugerindo justamente a compra ou venda de papéis, mas se orientando para que você administre melhor a sua carteira. Eu tenho recebido pedido de professores para repetir uma série de temas. Ocorre que certos temas já foram abordados, voltarão a ser abordados sob outros enfoques, assim que necessários ou que surgirem. Eu sugiro que os professores recomendem aos alunos que usem esses vídeos a partir do primeiro vídeo, através de um sistema que nós estamos colocando na tela, um login, que permite você vir do primeiro até o último, de maneira que cada um seja um aprendizado, mesmo que as informações sobre as empresas estejam levemente desatualizadas. Mas para o aluno o importante não é essa atualização. E mesmo para as pessoas, porque o importante é o ensinamento, é a aprendizagem. Por favor, inscreva-se no nosso canal, é muito importante. Dê o seu like, é a nossa estatística. Nós não ganhamos nada fazendo esses vídeos, são simplesmente um trabalho de professor para aqueles que possam achar que eles possam ter alguma utilidade. Não sou nenhum mestre, nenhum doutor, sou apenas um experiente professor dentro das áreas de administração, finanças e economia. E se a ciência desse condição do indivíduo sempre acertar, os operadores seriam bilionários. Nas suas dúvidas, mande seu e-mail para previsõesfinanceiras.gmail.com e no nosso site www.previsioneseconomicas.com.br você encontra as informações aqui contidas e mais alguma coisa que possa ser útil para você, para os seus alunos e para o seu trabalho. Na Ásia, os mercados fecharam na maioria em queda. O Banco do Japão reduziu a expectativa do PIB para 2021 de 4% para 3,8%. Então, isso sofre um pouco o mercado japonês. Da mesma forma, a Coreia do Sul caiu, China caiu, Xangai caiu, Hong Kong subiu, todavia. Né? Na Europa, os índices operam em terreno positivo. Agora, dentro das variâncias que ocorrem o tempo todo. Os países sobem na expectativa de dados do Banco Central e também da divulgação dos índices de consumidor da Europa. Leva-se em conta também as preocupações com o Covid, que está renascendo em alguns países. Em outros, como a Indonésia e na Rússia, já são mais sérios os índices com as novas variantes. Isso tudo preocupa o mercado, né? Nos Estados Unidos, os índices têm tendência futura, né? Mas também isso tem um limite, porque as empresas estão reportando lucros acima do esperado. Mas convém ter muita prudência. E, conforme nós falamos, na Indonésia, país com 270 milhões de habitantes, a situação é muito grave e ela se tornou o novo epicentro do Covid na Ásia. No Brasil, o ano começa com uma notícia triste, que é a expansão em mais de 2 bilhões de reais para o fundo eleitoral, passando para 5,7. É pena porque é um dinheiro sem retorno e improdutivo para financiar campanhas políticas. Né? Nossos pêsames aos nossos políticos que não olham para o povo, mas olham para o próprio bolso. O Congresso entra em recesso e só vai continuar o julgamento da questão da reforma tributária em agosto. Para agora, não haverá nenhuma solução. O presidente Jair Bolsonaro sancionou com vetos a lei que aumenta a alíquota da contribuição social sobre o lucro líquido para o setor financeiro e corta subsídios para o setor petroquímico. Né? Isso para compensar os subsídios ao diesel e ao gás de cozinha.
Ou seja, conforme já comentamos em vídeos anteriores, a gasolina aqui no Brasil, o petróleo, é uma riqueza negativa, é um sacrifício para o povo. Enquanto em outros países temos comentado, e temos aqui em vídeos, o petróleo representa uma riqueza revertida para o povo. Aqui é o povo revertido para o petróleo. O petróleo em Nova York estava sendo negociado a 73,80, o tipo Brent. O dólar a 5,15 aqui no Brasil e o euro a 6,03. O ouro a 1.812 dólares, a onça Troy, a prata 25,70, o níquel 19.085 dólares, o ferro, minério de ferro a 192, cobre a 4.305, alumínio a 2.487 e paládio a 2.628. Espero que sejam índices que agradem os nossos investidores em metais. As commodities estão em poucas baixas, predominando alta, também bom para os nossos investidores. As principais ações dos Estados Unidos fecharam na sexta-feira nas seguintes cotações: Amex, American Express, 170, Apple, 146 dólares, Coca-Cola, 56 dólares, McDonald's, 234 dólares, Microsoft, 280, Tesla, 644, Facebook, 341 e Amazon, 3.573 dólares por ação. Você que tem ADRs e tem investimento nos Estados Unidos, pode ver aí que ficou um pouco mais rico hoje. Né? Comentário sobre as empresas. A Redor anuncia que vai investir 17 bilhões de reais em 5 anos na expansão da sua rede hospitalar. Inclusive é uma rede respeitável. A Rússia registrou um novo recorde de mortes por Covid-19. A Estec divulgou a sua prévia operacional. Você que é acionista da Estec, as vendas líquidas somaram 284 milhões no segundo trimestre, com uma alta de 20,7% sobre os 3 primeiros trimestres do ano. Mais do que o dobro o crescimento em relação ao mesmo período de 2020. A Duratex, que agora passa a ter um outro nome, ou seja, a Duratex passa a incorporar uma série de companhias e ela passa a ter a seguinte composição na bolsa: DTEX3. D de dado, T de elefante, desculpa, D de dado, T de tatu, E de elefante, X de X e 3, numeral 3. Essa é a nova Duratex. Essa Duratex agora, ela se uniu a uma série de empresas, como a Deca, a Hydra, a Duraflor, a Duratex, a Florestal, a Portinari. Hoje ela produz os vasos da Deca, as louças da Deca, e deve investir 2,5 bilhões nos próximos anos, principalmente em revestimento cerâmico. O nome dela passa a ser Dexco. E o símbolo dela na bolsa, eu já disse a vocês, é D de dado, T de tatu, E de elefante, X e T de numeral 3, desculpa, perdão pela confusão. Essa empresa, a Duratex, está sob o comando da Itaúsa. Eu acredito que essa empresa projeta ter muito futuro, como a Estec, como nós citamos aqui, a Redor e etc. Cabe a você analisar e ver a sua disponibilidade. E se você já tem essas ações, tanto melhor, né? A Minerva vai aumentar o capital social para 1 bilhão e 300 milhões. Ela só não sabe se ela vai converter ações originário, no caso do direito de subscrição ou bônus de subscrição no mercado, da conversão de debêntures ou subscrição de lucros ou reservas. Tá? Então é uma coisa muito boa também para a empresa. A Petrobras vai divulgar o resultado dela no dia 22 de julho. Vai divulgar as vendas do segundo trimestre de 2021. Como sempre, a Petrobras seria uma grande empresa se tivesse uma grande gestão no passado, principalmente no passado.
hoje eu não sei se eles estão apenas remendando a gestão. A Renova Energia, a Renew, está discutindo a prorrogação, aprovação ou rejeição ou dilação de prazo para venda da mina de ouro. A empresa Renova está em recuperação judicial e teve um prejuízo líquido de 30 milhões nesse último trimestre. Só que esse 30 milhões representa uma queda de 43% em relação ao outro trimestre anterior. É um bom sinal, apesar das dificuldades que ela está passando. Olha, a receita operacional líquida subiu 83%. Né? Vamos ver se ela realmente sai da recuperação judicial. Olha, gente, a BTG recomenda as seguintes empresas: Redditor, 3R Petróleo, Espaço Laser, Itaú Unibanco, Hering e Hering. São essas as recomendações da BTG para suas aplicações. Aviso aos navegantes. Em 2020, a CVM, Comissão de Valores Mobiliários, abriu 324 processos contra empresas jurídicas e pessoas físicas que negociaram títulos do mercado sem ter autorização. Tenha bons negócios, uma boa semana, bons lucros e lembre-se sempre de estudar muito, pensar muito e ter em mente que prudência e caldo de galinha não faz mal para ninguém. E principalmente a tradição do The Fiddler on the Roof, que nós sempre comentamos. Tenha um bom dia.